geração, irmãos, no fundamento correto, amém? As crianças podem subir lá, né? Com o tio Kleber e a tia Eliane, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você está numa casa que é apostólica e profética, então você não é proibido de celebrar, viu? Aqui é um lugar que tem celebração, tem vida. Nós ministramos a partir da vida de Cristo, não ministramos a partir da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Vou falar algumas palavras, poucas palavras, mas uma palavra que o Senhor me deu ontem e eu quero ministrar com vocês. Amém? Esposas, 5:22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Diga comigo, ele, Cristo, é o Salvador. De quem? Do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Não tem outro caminho, irmãos. Cristo é o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Cadê os casados aí? Olha para sua esposa, assim, os homens, e fala assim, eu vou morrer por você. Eu gosto de olhar essas coisas. Diga assim, eu estou disposto a morrer por você. Irmão, e quando o marido morre, eu estou falando no espírito, a casa celebra. Quando o marido morre, que o orgulho vai embora, que tudo vai embora, a casa é transformada, irmão. Fala de novo assim, eu vou morrer por você. Você sabe que você está numa casa profética, tudo que você libera, filho. Amém? Vamos aqui voltar. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Amém? Irmãos, esse aqui dá um texto tremendo para a gente fazer casamento. Mas esse texto não é para isso. Esse texto, Paulo está explicando a união da igreja com Cristo. E ele fala bem claro aqui, ó, isto é um mistério grandioso. Qual mistério? Refiro-me à união entre Cristo e a igreja. Então, Cristo é o Filho de Deus. Mas não existe Cristo sem o seu corpo, que é a igreja. Porque a igreja é o filho corporativo de Deus, é o corpo. Então, quando Paulo explica isso, irmão, nós podemos fazer hoje um culto de casais para poder explicar, mas não tem nada a ver. Esse texto está falando da união da igreja, e Paulo ele usa o modelo do casamento para explicar como que é a união de Cristo e a igreja. Não há separação. E a união de Cristo com a igreja foi uma união
onde ele esteve disposto e foi até a cruz para santificar a igreja. E através de Cristo, a igreja é santificada. Não existe igreja suja, não existe igreja feia, não existe igreja pecaminosa, não existe igreja cheia de ruga e cheia de mácula. Pastor, mas eu fui numa que era. Você não foi numa igreja. Você estava numa denominação. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa noite. Porque nós podemos estar pensando em coisas certas, mas que não é a verdade. E esse mistério, irmãos, grandioso, que Paulo refere, que é a união de Cristo e a igreja, que é o que eu quero hoje compartilhar com os irmãos, o que o Senhor tem colocado no meu coração hoje e durante a semana. Nós estávamos fazendo umas entregas de compras vendidas pela internet. Ontem eu fiz 35 entregas em São José dos Campos. O pessoal compra pela internet e a gente entrega. Como a gente está desempregado, a gente não para qualquer coisa não. Pega qualquer coisa e vamos trabalhar. E aí a gente parou numa rua, no número da casa, batemos na casa, no mesmo número da nota. Aqui mora fulano e tal. Sim, mora fulano e tal. Não, fulano de tal mora no do lado. Aí a gente bate na casa do lado. Aí chama. A pessoa não atende. Graças a Deus que ela não atende. Porque aí a gente pega o telefone, vai ligar para a pessoa fala, não, eu estou aqui em casa. Eu falei, então sai para a rua. Aí eu falei, eu saí, cadê vocês? Estava certo o nome da pessoa que nós estávamos batendo na casa. Estava certo o número da pessoa que nós estávamos batendo. Mas não estava certa a rua. E aí o Senhor ministrou, Josafá estava comigo, e eu falei na hora para ele, Josafá, estar certo não significa estar na verdade. Estar certo não significa estar correto. Porque o nome da pessoa estava certo. A casa que nós batemos, o número era o mesmo. Que coincidência danada. E a sorte que é quando ele falou assim, chama na do lado. A pessoa não saiu, porque senão a gente ia entregar o eletrônico na casa errada. Aí a pessoa falou, não, é 5 ruas para cima. Opa, estamos chegando aí. Então essa palavra ficou no meu espírito, o Senhor falando, estar certo não significa estar caminhando, não significa estar correto. Então, o engano, ele é ocorrido por coisas certas, mas que não são verdade. Então, falar de coisas certas, irmãos, não nos fazem viver na verdade. Como assim, pastor? Falar superficialmente de Cristo pode ser apenas um engano, irmãos. Abrir a Bíblia e contar histórias bíblicas, falar de Cristo todos os cultos, mas não viver a verdade de Cristo, não experimentar Cristo, não comer de Cristo, pode ser um engano. Você pode estar honestamente enganado, pregando, falando da verdade, mas não vivendo a verdade, falando de Cristo, mas não portando Cristo, contando histórias, mas sem vida, porque Cristo não se resume a uma liturgia, Cristo não se resume a um conhecimento terreno. Era isso que Paulo falava assim, olha, eu preciso que vocês entendam esse grande mistério, que é a união de Cristo e a igreja. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Cristo não se resume a frases certas, que a gente lança, que a gente escreve, mas sim sobre a verdade que portamos. Não é o que falamos, mas é em quem vivemos, é onde estamos. Não se trata do que conhecemos, mas sim do que portamos. E esse é um dos maiores confrontos da nossa vida. E quando nós entendemos isso, por isso que eu falei assim, quando o marido morre, a casa celebra,
Porque falar de Cristo não é apenas eu ter um conhecimento e abrir a Bíblia e ensinar na minha casa. Eu posso abrir a Bíblia e ensinar, fazer o culto matinal, o culto noturno, fazer oração, fazer tudo. Mas se não for vida, os meus filhos olharão para mim e não encontrarão a verdade. Encontrarão um monte de palavras certas, mas que não produzem vida. Então você pode estar falando de coisa certa, mas não está na verdade. E quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos que Cristo é a vida da igreja. Era isso que Paulo estava falando. Eu quero que vocês entendam que Cristo é a vida da igreja. E aí, quando Cristo é a vida da igreja, a gente não vive no engano. Quando eu entendo isso, eu não vivo no engano. Porque quando nós vivemos no engano, nós falamos das coisas certas, mas não desfrutamos da vida da igreja. E o que são coisas certas, irmãos? É todo o palavreado que nós temos. Nós sabemos falar o nosso evangeliquez correto. Nós sabemos palpitar sobre todas as coisas. Nós sabemos contar histórias bíblicas. Mas nós não nos rendemos que essas histórias se tornem verdade em nós. Que é o Senhor dessa história se torne o governo da nossa vida. Nós não nos rendemos. E quando nós vemos isso, nós ficamos fracos. E nós não entendemos que Cristo é a saúde da igreja. É por isso que Paulo fala, não existe igreja com ruga. Não existe igreja com mácula. Checalamastor e anda lá malas. E quando nós entendemos isso, querido, nós vamos entender que a igreja é santificada por Cristo. Aí você vai falar para mim, pastor, mas não estou entendendo nada. Eu vejo pessoas que estão desniveladas, um faz mais, outro faz menos. É porque você não está vendo a igreja, você está vendo Adão. Quando nós estamos com a ótica fora de Cristo, a gente enxerga as falhas. Mas quando nós estamos alinhados em Cristo, nós enxergamos a transformação de Cristo. Porque Cristo é quem santifica a igreja. Assim como o marido santifica a esposa. Os maridos dessa casa sofrem comigo, porque toda vez que eles vêm reclamar da esposa, eu falo assim, você está olhando para você mesmo. Se a sua esposa está agindo dessa forma, é porque você está assim. Comece a trocar os seus olhares e comece a olhar a partir da ótica de Cristo. Qual é a vida que você está impartindo sobre a sua esposa? Ela não precisa de um pregador dentro de casa, ela precisa de um homem que viva a verdade dentro de casa. E aí, quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos entender que Cristo é o governo e a saúde da igreja. Mas se nós estivermos fora de Cristo, nós podemos estar falando de coisa certa. Você vem ao culto de domingo, você ouve uma palavra, você levanta a mão na hora do louvor, você conhece as histórias bíblicas, você dá a glória a Deus, você fala em línguas, você profetiza, está fazendo coisas certas, mas não vivendo na verdade. E aí o que você começa a olhar? Você começa a olhar para o homem, para Adão e não para Cristo. E aí você começa a olhar para a humanidade das pessoas e não para a verdade de Cristo. E aí você começa a procurar um ambiente perfeito para você participar. E perfeito, só há perfeição em Cristo. Se você quer encontrar perfeição, você deve olhar para Cristo e não para a pessoa. Quando nós olhamos para Adão, nós vamos achar todos os defeitos. Se você olhar para a minha pessoa, você vai encontrar todos os defeitos. Porque Deus nos faz assim, humanos. E essa imperfeição que eu porto é para mostrar para você que o único perfeito é Cristo. Que eu não posso realizar e executar nada fora dele. Eu não vou conseguir realizar nada com excelência fora de Cristo. E as minhas limitações só servem para mostrar para mim o quão dependente eu sou de Cristo. Para que não gere a soberba, porque
a soberba precede toda a ruína. Toda pessoa que entra em ruína, primeiro veio a soberba. O primeiro passo de uma pessoa que está próximo da decadência é a soberba. De não aceitar, de não ouvir, de achar que sabe tudo. Ele está próximo a uma decadência. O soberbo é aquele que já sabe tudo. Você vai falar com ele e fala, já sei disso. Mas ele nunca está pronto para aprender. E se nós não lançarmos fora e estarmos dispostos a aprender, nós nunca vamos poder desfrutar da vida de Cristo. Nós vamos sempre olhar defeitos. E defeitos existem em todos os lugares. Aonde tem um homem, há defeito. Mas se nós olharmos para a união de Cristo e a igreja, nós nos tornamos perfeitos. Porque Cristo aperfeiçoa a igreja. É por isso que não há ruga, nem mancha, nem mácula, porque Cristo está aperfeiçoando a igreja. Você pode estar aqui nessa noite hoje e falando assim, eu quero achar um lugar perfeito para mim estar. Eu digo para você, esteja aqui, você encontrou. Ô louco, pastor, não tem defeito, tem muito mais do que os outros lugares. Aqui todo mundo é cheio de problemas, cheio de defeito. Você começa a olhar ali, a parede está com defeito. Colaram algum negócio na parede e saiu a tinta. Eu começo a achar os defeitos. Mas nada disso me perturba, porque eu sei que Cristo santifica os nossos defeitos. Cristo santifica as nossas impurezas. Então, querido, quando Paulo fala que Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, e cada membro tem uma função. Quando você está com o seu dedo machucado, a sua cabeça não fala assim para você, pega a faca, corte seu dedo e joga fora. A sua cabeça manda um comando para você, faça curativos, tome anti-inflamatório, jogue pomada, embrulha, proteja. Então, quando há alguém ferido, não é para ser exposto, é para ser protegido. Essa é a perfeição da igreja, em Cristo. Agora, se nós estivermos fora disso, nós vamos começar a olhar aqueles, porque no corpo, cada membro está num estágio espiritual. Tem aqueles que estão chegando, aqueles que já estão há mais tempo, aqueles que estão mais tempo, mas também ainda estão feridos e não foram curados. No corpo há tudo. Assim como no corpo tem cada membro num estágio espiritual, os membros mais espirituais recebem um comando da cabeça que é Cristo, para liberar curativo e vida para os mais fracos. O seu dedo está machucado, o seu corpo manda um comando, você vai lá e cura, e o próprio corpo trata de regenerar aquele lugar que está machucado. A vida que flui no corpo. Então, se eu sou mais espiritual, ou se eu estou mais maduro, a minha maturidade tem que curar os mais fracos. Porque o corpo é um só, e o comando vem de Cristo. Ele santifica a igreja, ele santifica o corpo. E quando eu entendo isso, querido, o que eu realizo no corpo, o meu serviço no corpo, não dependerá mais de ninguém. Por quê? Porque eu não vou olhar mais quem está fazendo ou não está fazendo, mas sim o quanto eu amo a Cristo. E por que eu faço? Porque eu amo o corpo. Sempre haverá pessoas em níveis mais inferiores que não conseguirão realizar na mesma medida que você está realizando. Mas se você ama Cristo, você realiza sem peso. Porque o que nós fazemos para Cristo é sem peso. O que nós fazemos para Cristo é com amor. Por quê, querido? Porque a vida de Cristo que está em mim fará realizar e elevar o meu irmão que está ferido ao mesmo nível que eu estou. A cura provém de Cristo. A santidade da igreja provém de Cristo. E Cristo é a vida da igreja. Sem Cristo não tem vida. Sem a pessoa de Cristo fluindo num corpo, não há cura. Sabe, as pessoas que mais têm dificuldade em receber algo de Deus, ou sair de um estágio de rejeição,
ou de tristeza, ou de depressão, ou de doença, e etc, são as que estão mais distantes do corpo. Quanto mais perto eu estou do corpo, mais vida eu recebo. Quanto mais junto eu estou, mais cura eu recebo. Quanto mais próximo eu estou, mais motivado eu sou, porque a vida de Cristo corre em mim, e esta vida produz em mim rios de água viva. A nossa motivação não tem que ser outra, a não ser o amor por Cristo. Então a igreja é o filho corporativo de Deus. Por onde nós andamos, nós levamos a vida de Cristo. E em Cristo, a igreja é perfeita. Então você não teve experiência com Cristo quando você encontra defeito na igreja. Porque você está olhando o Adão e não Cristo. Então nossos olhos têm que ser trocados. Olhar para Cristo. Saber que Ele é toda preeminência da igreja. Cristo é a excelência. Porque essa perfeição da igreja vem a cada dia que a santificação de Cristo vai produzindo em nós, irmãos. E quanto mais eu me rendo ao governo da igreja, que é Cristo ao cabeça, mais santificado eu me torno. Pastor, eu achei que era fazendo jejum e oração. Não, você pode fazer 40 dias de jejum e oração. Se você não se render a Cristo, não vai ter santificação. Por isso que a palavra fala que misericórdia e não sacrifícios. Eu não devo fazer jejum, não estou falando isso. Estou falando que se você fizer numa mentalidade errada, sem se render a Cristo, sem se render ao governo dele, à sabedoria dele, à vida dele, não tem vida. É letra morta, é conhecimento morto, é prática morta. É a mesma coisa de você colocar uma cruz nas costas e sair a andar 80 quilômetros aí para pagar uma promessa. É vida morta. Agora, quando nós estamos a partir de Cristo, fluindo da vida dele, nos rendendo a ele, ouvindo ele, sabendo a importância que o corpo nos traz. Quando eu participo do corpo, quando eu avanço para frente do corpo, quando eu largo meu orgulho e entrego o meu coração, entrego a minha vida para o corpo, não tem como eu não ser transformado. Pastor, eu sou muito ferido. Querido, eu te dou uma palavra para você. A cura vai vir do próprio corpo, porque o corpo responde aos comandos do cabeça, que é Cristo. Cristo governa o corpo, e a vida do corpo de cura. Longe do corpo não vai ter cura. Quanto mais próximo você estiver do corpo, mais vida você terá. Quanto mais longe você estiver do corpo, com certeza você definhará. Se você cortar o seu dedo e deixar ele fora do seu corpo, algumas horas você não consegue religar ele mais. Ele já morreu, ele perdeu a vida. Assim somos nós. Mas eu estou no Senhor. Não tem como estar no Senhor se não estiver no corpo dele. Mas eu sou aquele que levanta o estandarte de criticar a igreja. Não, aquilo que você critica não é igreja. Pode ser um ajuntamento de homens que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade de Cristo e estão governados por regras humanas, e aquelas regras fazem um conjunto de obrigações que não geram nada por amor. O corpo de Cristo não possui regras, ele flui por amor, e quando ele conhece ao Senhor, quem ama o Senhor pratica os seus mandamentos. Quando nós amamos ao Senhor, nós não obedecemos por obrigação, nós honramos porque amamos, nós fluímos porque o amamos, nós somos santificados porque o amamos. É por amor, irmão. O reino não é por obrigação. Por isso que muitos conhecem a Cristo, mas não conseguem entrar no reino. Porque o reino não é um lugar de obrigação. O reino é um lugar de liberalidade. É o que o Kleber ministrou aqui. Como é que aqueles irmãos que passam extrema necessidade conseguem ofertar sem peso e com alegria? Por quê? Porque eles não têm o coração governado por coisas. Cristo os governa.
Eu vi um pastor dizendo que ele foi para a África e um irmão ofertou para ele 3 ovos. 3 ovos. E ele ficou olhando e o pastor que estava ao lado falou, pega os ovos. Eu falei, como que eu vou pegar esses ovos? Pega os ovos, essa oferta está cara para ele. Isso aí é o almoço e a janta da família dele. É o que ele vai almoçar e vai jantar hoje. Ele está te ofertando. Pega os ovos para você liberar a bênção sobre ele. Sabe quando que nós entendemos quando Cristo nos governa, irmão? Não é quando tem muito dinheiro, não. É quando não tem dinheiro. Aí nós sabemos se Cristo está nos governando ou não. Porque o desespero não vem quando você está com muito dinheiro. O desespero vem quando você não tem nada. Você quer saber se você tem uma mente liberada e governada por Cristo ou por mamão? Não é quando tem muito dinheiro na sua conta bancária, é quando não tem. É quando você vê as contas chegando e você não tem para pagar. É quando você olha para a dispensa está acabando e você entra em desespero. Aí você sabe, eu não estou governado por Cristo. Porque Cristo é a paz que excede todo entendimento. Ele é a nossa fonte. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente confiava na força do nosso braço. Quando você olha para a sua dispensa e ela está pela metade, aí você fala, vamos lá comprar mais para abastecer. Aí você compra mais e abastece. Força do seu braço. E quando vai chegando até o final e você não tem condições de abastecer, vai chegando ao último pacote e você não tem condições de abastecer. É ali que revela se você é governado por Cristo ou não. E quando você é governado por Cristo, você não entra em desespero. E sabe de uma coisa? Pode ficar vários meses no último pacote, mas o último pacote não acabará. Quando nós somos governados por Cristo. Porque Cristo quer nos ensinar que Ele é a nossa fonte. A sua fonte nunca foi o teu trabalho, nunca foi a força do teu braço. A fonte tua é Cristo, sempre foi Cristo e continuará sendo Cristo. Quando nós nos rendemos a Ele. Ele é o Senhor. Por isso que quando Ele fala assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fala das demais. Porque prosperidade, irmãos, não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. Ser próspero não é você ter todas as coisas, é você não sentir falta de nenhuma dessas coisas. Ser próspero não é ter caviar para comer todo dia, é comer arroz com ovo e não sentir falta do caviar. Isso é prosperidade. E o Senhor tem nos levado para esse lugar, um lugar de extrema confiança, de extrema segurança. Nele, o Senhor, o provedor, a fonte. Ele é a nossa fonte. E por isso que nós somos aperfeiçoados. Então, queridos, se Cristo aperfeiçoou o seu corpo, se a união de Cristo com a igreja é considerada como um casamento, Paulo está falando assim, Cristo é o esposo da igreja, é isso que ele está falando. E Ele aperfeiçoou a igreja. Não tem como você ser aperfeiçoado em Cristo, ser santificado em Cristo, distante do corpo. Observe para as pessoas que vivem no alto e baixo da sua fé cristã. São pessoas distantes do corpo. Observe nas pessoas que mais encontram defeito nas coisas. São pessoas distantes do corpo. Quando eu estou muito olhando defeito nas coisas, é porque eu estou fazendo como Adão, mas não adorando como Cristo. Agora, quando eu estou em Cristo, com a ótica de Cristo, o meu fazer, eu só vim fazer o que o meu Pai pediu para mim fazer. Cristo se tornou servo, Ele era filho, mas se tornou servo por nós. Ele se tornou servo e Ele fez com amor. A obra de Cristo redentora foi terrivelmente. Qualquer um de nós, talvez, se recebêssemos um comando desse do Pai, para assim, vai lá e morre por algumas pessoas, nós recusaríamos. Mas ele não hesitou, porque foi por amor. O servir de Cristo não teve, Senhor, mas por que eu, Pai? Não, Ele foi voluntário, Ele falou assim, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Ele foi voluntário. Teve medo? Teve sim.
Ah, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O medo não pode te paralisar. As circunstâncias não podem te paralisar. Continue avançando e no corpo você será santificado pela vida do próprio Cristo que flui no corpo. O medo não pode nos paralisar. O medo não tem condições de nos paralisar. Somos aperfeiçoados, somos santificados pela vida que corre no corpo, e essa vida é a vida de Cristo. A vida de Cristo que corre no pastor Paulo me santifica. Os meus defeitos são corrigidos pela vida que corre no Marisvaldo. A vida de Cristo nos cura. A nossa cura provém do viver em corpo, irmão. E quando nós estamos em corpo, nós não estamos num lugar de julgamento e exposição, mas nós estamos num lugar de liberação, de cura e vida. E a vida que flui do corpo cura os feridos. Cura os feridos. Ah, Deus. A cicatrização das nossas feridas que estão sangrando com pus, vazando, só ocorrerá junto do corpo. Só que dentro do corpo, o corpo tem uma coisa tremenda, os anticorpos, todo o sistema imunológico vai expelir todo o pus, toda infecção. Quando você está machucado com uma infecção, a primeira coisa que o sistema imunológico faz é expelir para fora toda a infecção. Ele joga todo o pus para fora. Há um processo, e é tão tremendo que todo o corpo trabalha para jogar toda a sujeira para fora. O corpo não trabalha para jogar o membro fora. O corpo trabalha para jogar a sujeira fora, aquilo que adoece o membro. Você consegue compreender? A igreja não pode jogar ninguém fora. O que nós jogamos em Cristo é o pecado. O que nós jogamos em Cristo é a imundícia, são as doenças, são as feridas. Tratamos as pessoas, curamos elas em Cristo e colocamos elas avançando no reino. Esse é o papel da igreja. Irmãos, o corpo, ele trabalha para expelir as doenças. Ele trabalha para expelir as infecções. Não venha, irmãos, não caia nessa de julgamentos, não caia nessa de olhar para as pessoas a partir da sua ótica adâmica, a partir da sua visão humanista. Nós já fomos lá despidos dessa mente. Hoje nós portamos a mente de Cristo e precisamos nos render a ela. Nos render a ela. Porque quando estamos enxergando os defeitos, significa que o nosso olhar não está na igreja. Como assim, pastor? Porque a igreja é sem defeito, irmãos. E quando eu enxergo defeito demais, o problema não está no corpo, está em mim. Então eu preciso me render e aceitar ser cuidado pelo corpo. A soberba, ela precede a ruína, por quê? Porque soberbos não se rendem. Soberbos não aceitam ser cuidados. Nessa casa, você está numa casa paterna. Nós cuidamos de muitas vidas aqui. E aqueles que aceitam ser cuidados têm crescido espiritualmente, têm avançado porque têm lançado seus traumas do passado. Mas há pessoas que têm resistência em ser cuidadas. Há pessoas que têm medo de ser cuidadas porque foi ferido lá atrás. E quando não se entrega, elas continuam caminhando nos seus mesmos problemas, nas suas mesmas dificuldades. E não conseguem avançar. Nós liberamos vida a partir da vida de Cristo, irmãos. A pessoa, ela caminha. Depois ela volta para o mesmo estágio. Por não entregar, por não liberar. O Senhor não faz nada pela metade. A igreja não vai te fazer nada pela metade. A cura do Senhor é completa. Mas dependerá de quem? De quanto eu me rendo ao corpo. De quanto que eu me integro ao corpo.
Você não pode se amputar do corpo. Você não pode se isolar do corpo. No corpo nós não temos prótese, irmão. Por mais que uma prótese possa fazer bem feita. Você vê aqueles corredores paraolímpicos, eles têm pernas que são próteses. E eles fazem bem feito, eles correm muito. Funciona, mas não tem vida. Vocês conseguem compreender isso no espírito? Você não foi chamado para funcionar, você foi chamado para fluir a partir da vida de Cristo. O que você vai liberar é vida, não é função, é vida. O que você vai liberar é vida, não é função. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir na vida do próprio Filho, o Cristo, o vivo. Deus te chamou para fluir. O que é funcionar e fluir, pastor? Quando você está fazendo algo que não te gera nada. Quando você está executando algo que não te leva a lugar nenhum. Quando você está fazendo algo e não sente prazer. Isso é funcionar. Você pode até fazer perfeitamente, mas não flui. Agora, quando você faz a partir de Cristo, não é você realizando, é Cristo realizando. Não há peso. Era para 3, 4 fazer, só um fez. Você não sente peso porque é Cristo. É neste lugar, irmãos. É neste lugar que você está. E você faz e fala assim, eu estou fazendo, porque os meus irmãos vão ser aperfeiçoados. Vai chegar um tempo que eles farão também. Não chegou o tempo. A vida está no corpo. E quando eu estou doente, eu tendo a adoecer os outros que estão próximos de mim. Se você não cura um dedo, ele pega um tétano. E daqui a pouco ele contamina a sua mão. Daqui a pouco a sua mão transfere para o braço. Daqui a pouco transfere para o corpo e você morre. Ou você tem que amputar o braço. Mas no corpo de Cristo não existe isso. Há cura imediata. Não seja um amputador, seja um liberador de vida. Nós liberamos a vida de Cristo, porque em Cristo foram criadas todas as coisas, irmãos, e todas as coisas são convergidas a Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Diz assim, todas as coisas subsistem, ou existem, ou permanecem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Preeminência é supremacia. Eu sou doido quando eu olho esse versículo, querido. Porque ele diz assim, olha, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aqui já está incluindo que nós também estamos inclusos nisso. Porque só os mortos poderão ouvir a Deus. Só os mortos ouvirão, Lázaro, saia para fora. Mortos não questionam, porque não tem orgulho. Lázaro, se ele tivesse vivo, ele ia gritar, mas como? Estou todo enrolado como uma múmia. Como? A porta está fechada. Morto, quando ele ouve a voz do Senhor, ele sabe que é a voz do Senhor. Querido, para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não podemos estar vivos do nosso orgulho.
Quando Paulo fala que nós precisamos ser crucificados com Cristo, está incluindo isso. Cristo foi o primeiro a ser crucificado. Para sermos filhos, nós precisamos experimentar da cruz, da vida de Cristo. A cruz é um lugar onde nós vamos deixar o nosso orgulho. E não vamos ficar na cruz, irmãos. A cruz é um lugar de passagem, não é um lugar para ficar. A cruz não é um lugar para excluir. A cruz é para me incluir. E eu passo por ela, deixo o meu orgulho e chego ao trono da graça e assento nas regiões celestiais com Cristo. Como a palavra diz, estamos governando com Cristo nas regiões celestiais. Já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso só é possível depois da cruz. Governo da igreja só é possível depois da cruz. Assentar com Cristo nas regiões celestiais só é possível depois da cruz. Então a cruz não deve ser um medo para a igreja, deve ser o alvo da igreja. Esses dias uma pessoa falava para a gente: eu acho tão estranho a religião de vocês, chamaram a gente de religião. Lá fala de Cristo, umas palavras diferentes, Cristo, filhos. Eu falei assim: mas você é de qual? Você é da Umbanda? Não, eu sou evangélico. Ué? Cristo é estranho para você? Irmãos, nós estamos num lugar que a igreja entrou por estar no humanismo, que Cristo tem se tornado uma palavra estranha para a igreja. Cristo tem que se tornado uma palavra estranha ao ouvido da igreja. O que nós estamos ministrando, o que nós estamos impartindo? Cristo é a vida da igreja. Quando Paulo fala em Efésios 4:11, ele diz: irmãos, eu quero que vocês cheguem à plena estatura de Cristo, à maturidade de Cristo, à plena maturidade. Deus não quer enxergar nada em nós que seja de nós, irmãos. Seja lá o que foi ensinado para nós, que não imparte a vida de Cristo, é embramação, é rolo, é sujeira. Nós não precisamos de uma motivação para adorar a Deus. Nós adoramos a Ele porque Ele nos motiva, porque nós o amamos. Você não precisa de um tema para vir ao culto. O tema é Cristo, Ele é o central da sua vida. Você não precisa de uma palavra para poder frequentar 7 semanas de culto. Você tem uma palavra que queima em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa tem que ser a paixão que queima em nós, irmão. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, supremacia. Ele é o rei preeminente. Ele é o rei supremo. E nós fazemos parte desse reino. Nós temos herança neste reino, irmãos. Mas eu preciso adentrar ele. Versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que precioso isso. A cruz não reconciliou só o homem, a cruz reconciliou todas as coisas. O sangue de Cristo reconciliou todas as coisas. Quando Adão peca, ele entrega o governo da terra às trevas. Mas quando Cristo vai à cruz, ele entrega de novo o governo da terra à igreja e diz: ele é o rei preeminente. Entra, desfruta, leva a vida de Cristo sobre a terra. É neste lugar. Cristo reconciliou todas as coisas. O nosso papel como igreja é entrar
e reconciliar todas as coisas, levar a vida de Cristo. Satanás não tem mais poder sobre nada. Mas a igreja tem abandonado os terrenos. E quando nós abandonamos os terrenos, ele invade. As trevas só invadem o lugar abandonado. A gente olha para a televisão e fala assim: nossa, a televisão é do demônio. Nossa, o teatro é do capeta. Sim, irmão, não é dele, é nós que entregamos para ele. Nós, como igreja, abandonamos a verdade de estar lá ministrando a verdade de Cristo e tratamos como algo do diabo. E o diabo entrou lá e fez aquilo que nós falamos que era. Nós, como igreja, a partir da maturidade de Cristo, cadê os homens que vão remir essas áreas? Vocês conseguem compreender isso no Espírito? O Senhor já reconciliou todas as coisas. É nossa função como corpo de Cristo expandir o reino de Deus para o governo dele. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o seu corpo. Esperamos ele até que ele venha. Mas nós temos a responsabilidade de remir todas as coisas, de convergir todas as coisas. Ah não, Cristo vai fazer. Eu vou falar para você algo: Cristo não vai fazer. Por quê, pastor? Cristo já fez o que ele precisava fazer. O que ele precisava fazer é ir até a cruz para remir todas as coisas. E ele nos resgatou das trevas, do império das trevas, para o reino do seu Filho amado, por amor. Hoje somos nós que iremos fazer em Cristo. Em Cristo. O que Deus precisava fazer, ele já fez. Ele entregou seu Filho. O que Cristo precisava fazer, ele já fez. Está com a igreja a responsabilidade de remir. Efésios 1 fala que ele tabernaculou em nós. Cristo habita em nós. E ele deixou bem claro aos homens, aos seus apóstolos: não façam nada até que antes vocês sejam revestidos. E no dia de Pentecostes eles receberam do poder de Cristo, do Espírito Santo. E eles foram impelidos a pregar o Evangelho, que quando Pedro pregava, um homem que não era culto, quando ele pregava, as pessoas falavam: o que ele está falando? Porque ele não estava falando de conhecimento, ele estava falando da vida. A vida de Cristo. A vida que regenera. A vida que restaura, a vida que transforma. Então diga comigo: se a igreja é o corpo de Cristo, se é o corpo de Cristo, eu recebo a vida de Cristo, participando dela e não estando longe dela. Você consegue compreender? A vida. A vida. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar. Diga comigo, irmão: santo, irrepreensível, meu Deus, é inculpável. Você é inculpável, porque através da morte de Cristo, ele nos apresenta como santo. A igreja é santa, ela é irrepreensível e ela é inculpável. Irmãos, não fale da igreja. Não fale da igreja. Não fale da igreja. Ela tem um marido. Esse marido é Cristo. Acabamos de ler aqui. E ele vela por ela. Ele santifica ela. Olha o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé,
e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Paulo falando aos irmãos de Colossos. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ah, Jesus. Xerecalamalabastori anda lá malabalabas. Chorolo que anda lá mas. Arabastori anda lá mas. Continua aí, querido, no versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Paulo estava falando assim, ó, se eu entendo que o corpo de Cristo é a igreja. Então na minha carne, Paulo falando como apóstolo, eu vou cumprir o resto das aflições de Cristo, pelo corpo de Cristo que é a igreja. Ele estava falando assim, ninguém vai difamar a igreja, ninguém vai ser expulso da igreja. Aquele que está doente, eu vou me dar e vou cumprir as aflições pelo corpo. Aí você fala, pastor, mas Paulo mandou disciplinar. Sim, mas depois ele mandou integrar. Porque ele era um pai apostólico e pai sabe como que corrige cada filho. Pai sabe até onde vai em cada filho. E uma coisa preciosa para a gente entender no corpo de Cristo é que não há comparação, irmão. A coisa mais terrível no corpo é a pessoa falar assim, eu tenho 40 anos de evangélico, por que eu não posso fazer isso? No corpo não há comparação. Não é o teu tempo de cristão que vai dizer o que você foi chamado para fazer, mas sim o desenho original de Deus para você. Você não pode fluir num desenho que não é teu. Deus tem um desenho para você. Ah, mas eu quero saber meu desenho. Se renda a uma casa paterna, a um cuidado pastoral, a um cuidado do seu coração. E você vai descobrir as inescrutáveis e insondáveis riquezas de Cristo. E aí você vai descobrir o seu desenho original. Ah, meu Deus. Versículo 25. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ao versículo 26, irmãos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo fala assim, esse mistério esteve escondido do povo de Israel por todos os tempos. Como que esteve escondido se o Senhor falava de libertá-los? Mas quando Moisés estava no deserto, a rocha era Cristo. Quando choveu maná, o pão era Cristo. Quando teve carne, a carne era o corpo de Cristo. Quando teve a serpente levantada para a salvação daqueles que se machucavam, que se feriam pelas cobras que eram picados, assim o Senhor estava falando, assim como aquela serpente era levantada para salvar aqueles que eram picados da cobra. A cobra significa Satanás, a serpente significa Satanás, que enganou o homem lá no jardim. Aí ele fala, assim como a serpente levantava para curar o homem da picada, assim Cristo, meu filho, será levantado para salvar o homem do engano da serpente que aconteceu lá no Éden. E esse mistério esteve oculto. Quando saíram do Egito para uma terra prometida, significava salvação. Cristo é a nossa salvação.
Canaã para os judeus é o que Cristo é para nós, a nossa salvação. Judeus caminhavam a um caminho da salvação, de sair de um lugar de opressão. O Egito significa para nós o mundo. E o sistema do mundo, que é o Egito, o pecado. Para nós, Cristo é a liberdade. Sermos salvos do mundo e entrarmos num lugar de liberdade em Cristo. Numa mente incorruptível, onde a verdade de Cristo nos governa, e nunca mais nós pecaremos através de uma mentalidade carnal, porque a vida de Cristo nos governará. As riquezas da glória deste mistério, querido, que agora é liberado para nós, sem coisas escondidas, mas é as claras. Cristo é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar Cristo em Moisés, você vai encontrar Cristo em Abraão, você vai encontrar ressurreição em Abraão, quando Abraão oferece Isaque. Você vai encontrar salvação em Moisés, vai encontrar salvação em Josué, vai encontrar salvação nos reis, libertação. Sempre o Senhor construindo uma história para discipular o seu povo ao que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje a maior história da igreja. Cristo em nós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Em Cristo somos perfeitos. Não há perfeição fora de Cristo. Por isso que a igreja é santa. Por isso que a igreja é pura. E muito me assusta, irmãos, que uma palavra de Cristo, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o esposo da igreja, tem assustado pessoas que têm ouvido isso. Mas sabe o que eu celebro? Que vocês estão numa casa onde todos os ministros que venham ministrar aqui vão ministrar sobre Cristo e a verdade de Cristo. E você está comendo da vida de Cristo, e você está num corpo. Não há, irmãos, não há como eu enxergar a igreja com defeito a partir de Cristo. A partir de Cristo eu entendo que a igreja... E aí eu começo a entender que os defeitos são só os meus orgulhos sendo aflorados. São as minhas vontades sendo afloradas. Sabe os defeitos que nós encontramos? Não são defeitos do corpo, são defeitos nossos. O nosso orgulho aflorado, a minha vontade. No reino de Deus, nós não temos vontade. Você entregou sua vontade para Cristo. E você ora talvez alguns dias, ou toda manhã, ou no seu trabalho: Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade. Ali era uma oração, um modelo que o Senhor estava ensinando como que nós devemos orar e entregar. Nós não temos vontade, irmãos. Pastor, mas Deus deu livre-arbítrio, sim, até você escolher entre Cristo e o mundo. A partir do momento que você escolheu Cristo, a sua vida não tem mais vontade, porque você escolheu a cruz. A pastora falou aqui na ministração aqui do louvor que Cristo não é o número 1 da nossa vida. Algumas pessoas podem se chocar: essa pastora é maluca falar um negócio desse. E eu concordo, porque se Ele for o número 1 da sua vida, quando você for fazer aquilo que é número 2, você abandona o número 1. Cristo não pode ser o primeiro lugar na sua vida, Ele tem que ser a sua vida por completo. E tudo que você for realizar é a partir dEle, porque nele todas as coisas estão convergidas. Cristo não deve ter um lugar especial, Ele deve ser a sua vida. Você deve viver a vida dele. Pastor, como que eu me rendo a isso? Entregando a vontade dele.
entregando a vida dele, deixando de estar honestamente enganado, fazendo coisas certas que não é verdade. Tem muita coisa certa que nós fazemos, que nós falamos, que nós pronunciamos, que não é a verdade. Pastor, mas o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. É aquela que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade. É uma pessoa. Não existe verdade fora desta pessoa. Você pode falar um monte de coisa certa, irmãos, mas se você não habitar nesta pessoa, e se essa pessoa não habitar em você, nós habitamos nele, e ele habita em nós, e por ele nós vivemos e subsistimos. Porque ele é a preeminência da nossa vida. Ele é a preeminência da nossa vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Nele não tenho descontentamento, irmão. Nele eu não acho defeito. Pastor, por que o senhor fala isso? Querido, eu fui um dos maiores críticos da igreja em toda a minha história. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, detestava ser pastor. Até quando eu descobri que não é o que a gente quer fazer, é o que o Senhor desenhou para nós. Eu trabalhei a minha vida inteira para ser um executivo. A minha formação foi para ser um executivo. Eu trabalhei numa multinacional dessa cidade. Entrei lá com 18 anos de idade, com 24 anos de idade eu já liderava 92 pessoas. Com 24 anos de idade eu já estourava em liderança. Todo mundo que olhava para a minha gerência, a diretoria falava: esse é o próximo diretor. Uma pessoa com 24 anos de idade tem um gabarito para liderar 92 homens, homens mais velhos. E isso era a minha vida. Busquei a formação para isso, estudei para isso, mas não busquei saber se esse era o desenho de Deus. Embora até isso foi profetizado na minha vida. O meu trabalho foi profetizado, a minha profissão foi profetizada. E eu achava que isso seria ser minha vida. Até quando o Senhor falou: não, você não está entendendo, é por um tempo. Vai passar-se os tempos. Mas a profecia que eu tenho para você é para uma cidade. É para um povo. Você só está sendo forjado. Então nós precisamos entender o desenho de Deus. Aos olhos dos homens e aos meus olhos, o que eu mais queria e o que eu mais desejava era ser um diretor industrial. Minha formação de engenharia industrial foi para isso. Mas não era o desenho de Deus, a vontade de Deus. E por muitas das vezes eu fui um crítico da igreja. Eu era um excelente ofertante, nunca deixei de ser, mas eu criticava como que estavam usando as minhas ofertas. E hoje eu sei que então eu nunca fui ofertante, porque se eu queria administrar aquilo que eu entreguei, eu nunca entreguei. Eu chegava na igreja: está precisando de som, vamos comprar o som. E lá e comprava o som. Quando via alguém cuidando mal do som, eu já começava a criticar. A gente dá as coisas para os outros estragar. Aí um dia o Senhor falou: você nunca deu nada para mim. Você sempre deu para cumprir o seu orgulho, para mostrar que você é. Agora eu quero ver você entregar quando eu tirar. E o Senhor começou a tirar. E essas ofertas que nós entregamos, quando o Senhor começou a tirar, foram as ofertas que mais nos geraram vida, que mais nós colhemos. As ofertas mais preciosas que eu entreguei na minha vida, não foi quando eu podia, foi quando eu não podia. Eu cheguei a ganhar 11 salários mínimos e não ter dinheiro para abastecer meu carro. E eu não sabia: Senhor, como? O Senhor falou assim: filho, quando alguém está num processo, pode ganhar 30, 40 salários que não vai ter. Hoje eu estou desempregado, o carro não tem que estar sempre cheio. Sempre tem um: pastor está aqui, vai lá, abastece lá. Detalhe, hoje eu não tenho carro, mas não ando sem carro.
Você está entendendo? O mês de janeiro foi o mês mais abençoado. Sabe qual que foi o meu faturamento no mês de janeiro? 12% do meu salário anterior. Pergunta para mim, faltou alguma coisa em casa? Não, estou comendo melhor do que antes. E o Senhor sempre falou. O Senhor sempre falou, querido, Ele é a nossa vida. Não há defeito na igreja, querido, quando nós entendemos a mente de Cristo. No orgulho de um jovem, eu queria ser um diretor industrial. Mas na vida de um filho maduro, eu entendo que o meu posicionamento não é ser um industrial, mas produzir alguns industriais aqui em São José dos Campos. Ah, então não serviu de nada. Serviu. Quando nós reunimos com os empresários dessa casa e começamos a ministrar sobre administração, foi tudo que eu aprendi naquela empresa, foi tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Através de Cristo hoje eu consigo ministrar sobre eles. E sabe o que nós estamos colhendo nessa casa? Empresários que entravam em mês de janeiro e não tinha serviço. Hoje eles entram em mês de janeiro e falam assim: pastor, eu só posso pegar serviço para maio, porque eu não consigo mais entregar. Sabe o que é isso? É a vida de Cristo sendo liberada, pessoas que entenderam. Quando Josemir fala que o Senhor falou para ele que vai levantar 80 patriarcas para manter uma universidade, eu não tenho dúvida disso. Porque o Senhor pode levantar apenas uma pessoa para manter isso, se o nosso coração continuar do mesmo tamanho que nós começamos. Eclesiastes 1:8, 1:7 diz, ou 7:8, que o mais importante é o fim do que o começo. Por quê? Porque o Senhor quer que o nosso coração esteja do mesmo tamanho, quando estiver grande, esteja do mesmo tamanho de que quando começou. O que nós temos experimentado nessa casa? O que nós temos experimentado nessa casa? Provisão em cima de provisão. Provisão em cima de provisão. Tudo que tem nessa casa, nós ganhamos. Tudo que tem que foi ganhado. Tudo foi Deus que deu. Tudo. E o Senhor continuou falando assim: avança que eu avanço, avança que eu avanço. Quando nós vemos lá o professor Jair cuidando das crianças, o que tem a ver o futebol? Aí quando você vê no final do ano 12 troféus do campeonato joseense, olha brasileiro, irmão Jair, você recebe aí, pega aí, 12 troféus de um campeonato. Aí você fala, quem que é a escola? A escola do professor Jair. Quem que é? O pastor lá da MEG, que cuida de crianças, está edificando uma geração e precisa da tua ajuda lá. Aí você fala, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Em vez das crianças estar nas drogas, nós estamos cuidando dela lá. E precisa de você lá para liberar a vida. O Ministério Infantil fez um workshop tremendo aqui, uns 2 semanas atrás. Precisa de recursos para avançar nos projetos. Querido, você está numa casa paterna, pula dentro dos ministérios. Eu não faço nada. Você pode fazer, tem Ministério Infantil para você ajudar, tem diaconia para você ajudar, tem mídia. Hoje mesmo o Marcos estava falando para mim, pastor, preciso fazer um apelo aí, nós precisamos de gente na mídia para ajudar a gente. Tem mídia, tem diaconato, tem um monte de coisa. Motorista para o ônibus, só está o pastor Paulo dirigindo o ônibus, motorista para a van. O pastor Paulo e o irmão Genésio dirigem a van. O ônibus ele não pode, não tem carta. Precisa de carta D para dirigir o ônibus aí, ó. Você quer aproveitar uma boa experiência para você falar assim, eu já dirigi o ônibus, eu posso trabalhar como motorista. A gente dá a carta de recomendação para você, ó. Fazia trabalho voluntário carregando os irmãos. Você tem uma carta de apresentação, eu envio para procurar emprego. Querido, é casa paterna. Só que as pessoas ficam sendo esperando a gente chamar ela pelas patentes. Nessa casa não tem patente, tem um filho. O Josemir falou um negócio que eu fiquei doido.
Tem muita gente entristecido porque está esperando Deus chamar ele pelo título. E Deus não vai chamar ele pelo título, vai falar assim: Lázaro, sai para fora. Deus te chama pelo nome, não pelo título. Deus não te deu um título acima de todo o título. Ele te deu um nome que é acima de todos os nomes. Ele te deu um nome. Você é filho. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar no reino. É o maior grau do reino, é sermos filho. Esse é o maior grau do reino. Você quer saber qual que é o reino? Qual é o maior grau, qual é a maior patente? É apóstolo, é pastor, é profeta, é mestre. O maior grau é sermos chamados filho de Deus, irmãos de Cristo. Quando você chegar ao céu, querido, você vai se ver assentado ao lado do Pai, um judeu. Mas dentro de você há o Cristo, o maduro. Porque Ele foi o Cristo. Ele só foi o exemplo do que nós temos que ser. Sabe por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós éramos tão fervorosos, quando os nossos primeiros irmãos eram tão fervorosos, que as pessoas olhavam para eles e chamavam eles de pequenos cristos. E de pequenos cristos se tornou cristão pelo amor que eles tinham tão grande pelo Cristo deles. Que de Cristo, de pequeno virou cristão. É aumentativo. Nós somos o pequeno Cristo. Nós portamos a mesma fome dele, a mesma sede de justiça dele. Nós vamos cuidar sim de doentes, de feridos, mas nós vamos primeiramente ser sarados, curados para servir. Todo curado serve com amor. Ele não olha para o próximo. Aquele homem que estava à beira do caminho não foi socorrido por um fariseu e nem por um levita. Ele foi socorrido por um samaritano. E o samaritano não reclamou de ter feito isso pelo aquele homem, porque o samaritano tinha amor. Nós não trabalhamos para ser reconhecido. Nós não trabalhamos para que os outros façam. Nós fazemos porque nós amamos. O samaritano pegou aquele homem, deixou naquele hotel e falou assim: está aqui o dinheiro para cuidar dele, e quando eu voltar, se não der eu pago o resto. E na palavra só fala o samaritano. Não fala ali o título, só lhe chama de samaritano. Então, para nós se chamarmos de filho, está de bom tamanho. Porque é filho do Deus Altíssimo, o portador da vida de Cristo, aquele que pode curar. Fica de pé, querido, nessa noite. Entenda isso. Eu quero dizer para você, você não veio aqui por sua vontade. Você foi trazido nessa noite. Você não veio porque você sentiu de estar aqui. Você foi trazido por Deus para estar aqui nessa noite, para você aprender sobre o corpo de Cristo, ser curado a partir da vida de Cristo. E você que ouviu essa palavra, enquanto o louvor está louvando aqui, vai continuar louvando, eu quero te convidar à frente. Você que ouviu e precisa de algo que te leve hoje a entender isso com mais precisão. Se essa palavra falou com você e você sente que você precisa desfrutar dessa vida, caminhe para frente enquanto o louvor estiver louvando. Vem até o altar, se renda aqui. Enquanto o louvor louva, você se renda. Se renda. Se renda à vida de Cristo. Se renda, querido.